Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje vamos continuar o estudo de limite de uma função. Então nós definimos informalmente o limite de uma função e temos deduzido alguns limites de algumas funções por meio de aproximações e análise do gráfico da função, utilizando aí respectivamente as planilhas de Excel e os gráficos plotados aí no GeoGebra. Tá? Então na aula de hoje a gente vai continuar ainda nessa pegada, vendo mais alguns exemplos, né, e estudando algumas sutilezas para mostrar que nem sempre, ao fazer determinadas aproximações, a gente de fato chega ao limite da função. Né? Em alguns casos, a função nem necessariamente tem um limite, existe um limite para essa função em um determinado ponto. Tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai considerar na aula de hoje é o limite da função seno de x sobre x quando x tende a zero, certo? Então, mais uma vez, vamos fazer a aproximação aqui do valor numérico, né, dessa função, aproximando x de zero na planilha do Excel e depois analisando o gráfico dessa função plotado no GeoGebra. Bom, então temos aqui dois pares de colunas, onde na coluna da esquerda a gente vai aproximar o valor de x para zero e na coluna da direita será calculado o valor numérico da função seno de x sobre x em função do valor que a gente vai substituir aqui. A fórmula já está colocada aqui na célula. Então, a ideia é aproximar o x de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, ou seja, tanto por valores maiores que zero quanto por valores menores que zero. Então, quando x é igual a 0,5, o seno de x está aqui, 0,9585, 108. E para o menos seno de x, para o seno de menos x, a mesma coisa. Então, a 0,25 está 0,98961584, 0,125, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. Então, repare que aqui deu exatamente 1, porque a gente limitou aqui as casas decimais. Né? E repare que, de fato, conforme o x está se aproximando de zero, o seno de x sobre x está ficando cada vez mais próximo de 1. Então, a gente pode suspeitar que, de fato, o limite dessa função, quando x tende a zero, vai ser igual a 1. Analisando o gráfico da função f de x igual a seno de x sobre x está aqui. E repare, conforme a gente aproxima o x de zero, e aí colocando esse controle deslizante aqui, o valor numérico da função ele está cada vez mais próximo de 1. Se nós diminuirmos aqui o intervalo pela metade, repare que ele vai ficando, de fato, cada vez mais próximo de 1, né? Dando zoom aqui, está ficando cada vez mais próximo de 1. Sendo assim, a gente pode inferir que, de fato, o limite dessa função vai ser igual a 1. Bem, então, por meio das aproximações que fizemos e analisando o gráfico da função seno de x sobre x, o que a gente concluiu é que, de fato, quer dizer, na verdade, a gente está inferindo que o limite dessa função é igual a 1. Tá? Futuramente, né, nas próximas aulas, a gente vai provar que isso de fato é verdade. Tá? Não apenas fazendo essa análise do gráfico, tão poucas aproximações, a gente vai ver que de fato esse limite ele é igual a 1, ele é conhecido como limite fundamental da trigonometria. Bom, um outro exemplo Um outro limite interessante é o limite
quando x tende a zero, do seno de π sobre x. Então, basicamente, o que a gente tem feito até agora é aproximar o x de zero e calcular o valor numérico da função conforme a gente aproxima. Nesse caso aqui em específico, a gente nem precisa recorrer no primeiro momento ao Excel. Por quê? Porque, por exemplo, quando o x, chamando esse camarada aqui de f de x, o que a gente tem é, por exemplo, o f de meio, ele é o seno de 2π, certo? Porque fica π sobre meio, e o seno de 2π é zero. Lembrando lá da nossa circunferência trigonométrica. Então, está aqui o eixo dos senos, está aqui o eixo dos cossenos e o 2π está aqui. Então, de fato, o seno de 2π é zero. Então, se eu continuar diminuindo esse x, por exemplo, 1/3, que é menor que meio, eu vou ter então o quê? Eu vou ter então o seno de 3π. Então, 2π mais meia volta 3π, onde o seno de 3π também é zero. Então, isso aqui ficou zero. O f de 1/4, eu também tenho o quê? Eu vou ter o seno de 4π, que é zero, uma vez que o 4 está aqui. 4π, no caso. F de 1/5 é o seno de 5π, que também vai dar zero. Se eu tomar um valor bem próximo, por exemplo, f de 1 sobre 100, f de 1 sobre 100, 0,01, isso vai dar o seno de 100π, também é zero. Então, fazendo uma pequenas substituições, a gente pode suspeitar que o limite dessa função, quando x tende a zero, seja exatamente igual a zero. Porém, isso não é verdade, por incrível que pareça. E para a gente ter uma noção melhor, né, do porquê que isso não é verdade, vamos dar uma olhada no nosso gráfico no GeoGebra. Bem, então, mais uma vez, temos aqui dois pares de colunas. Lembrando sempre que na coluna da esquerda a gente vai substituir os valores de x e na coluna da direita será calculado o valor, no caso aqui da função, seno de π sobre x. Tá? Então aqui a gente vai colocar os valores positivos e automaticamente, nesse segundo par de colunas, o seu simétrico será substituído. Bom, então os valores que nós colocamos no quadro, né, foi o 0,5, que é 1 sobre 2, que aqui não está dando exatamente zero, porque como o Excel ele aproxima o π, então tem essa pequena diferença, como a gente colocou essa quantidade de casas decimais, esse limite de casas decimais não deu exatamente zero por conta disso. Bom, o que mais? A gente colocou 1/3, 1/4, 1/5, 1 sobre 100, foram esses os valores que a gente colocou. E, de fato, repare que, mesmo com as aproximações aqui, ele está extremamente próximo de zero. Bom, isso tudo deu certo porque a gente aproximou determinados valores. Mas, por exemplo, repare que, se eu colocasse 2 sobre 99, nosso valor do seno ele já foi para menos 1, ele se afastou do zero. Se eu colocar 3 sobre 100.111, ele voltou a ficar próximo do zero. Mas, por exemplo, se eu colocar 3 sobre 11,
ele já fica próximo do menos 1. Então, repare que, mesmo aproximando de zero, esse valor ele tende a se tornar um pouco caótico. Então, aqui, por exemplo, ele já não está tão próximo de menos 1 como nos outros valores. Então, o motivo disso é o seguinte, porque o gráfico dessa função ele é dessa forma. Então, conforme o x se aproxima de zero, o seno de π sobre x, ele não está se aproximando de lugar nenhum, ele está oscilando e muito aqui. Então, conforme a gente aproxima o gráfico, parece que as linhas se confundem, parece até que são todas juntas, mas na verdade não são. O que acontece aqui é que, de fato, ao x se aproximar de zero, o seno ele continua oscilando e muito. Ele não tende a um determinado valor. Então, o que a gente pode concluir observando o gráfico é que o seno, o limite dessa função, o seno de π sobre x, quando o x tende a zero, ele de fato não existe. Bem, então, o que a gente concluiu é que de fato não existe o limite, quando x tende a zero, do seno de π sobre x. Onde isso quer dizer o quê? Né? Pela definição de limite, né, a gente diz que o limite existe quando eu posso obter valores arbitrariamente próximos de um determinado valor L, aproximando o nosso valor x de um determinado valor, que no caso aqui é zero. Então, o que acontece aqui? O limite não existe por quê? Porque dependendo do valor próximo de zero que eu tome, esse valor do seno de π sobre x, ele pode estar tão próximo de menos 1, ou próximo de zero, ou próximo de 1. Ou seja, o valor para o qual se aproxima o seno de π sobre x, ele não é único. De fato, ele está dentro do intervalo entre menos 1 e 1, dependendo do valor que eu tome próximo de zero. Certo? Bom, então dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.